que tu acha, Rony? O que tu acha? Eles estão aqui e vieram de outra realidade? Eles estão aqui e vieram de outro planeta? O que tu acha? Então, existem essas naves com seres, existem seres híbridos bizarros criados monstros, né? E existem seres que são seres de luz. Meio anjo? O que as pessoas chamam de anjos. Então tem as naves com seres e tem duas categorias ali, que das criaturas que o pessoal, se fosse religioso, chamaria de demônio, e a outra que o pessoal chamaria de anjo. Tá. Que são esferas de luz ou seres em formato de luz. Mas esses seres aí, eles participam da mesma sociedade? Então, Porque assim, claro que a gente tá falando um monte de teoria. E desculpa se eu tô fazendo umas perguntas que parecem meio idiota. Não, isso é muito bom pra gente exercitar aqui o que seria, né? Porque se você olhar cada coisa assim, parece que nada tem a ver uma coisa com a outra. Parece que é tudo uma grande fantasia. Mas as coisas estão interligadas. Por quê? Aí pra explodir a cabeça das pessoas. Se a gente pegar em Fátima, quando teve o milagre de Fátima, aparições marianas lá em Portugal, os pastorinhos, eles tiveram, depois dos contatos... Primeiro, durante o contato, teve um zumbido de abelha. Quando ela estava falando com eles, tinha no fundo um zumbido de abelha. Que é o mesmo zumbido que você ouve o Grey quando abduz a pessoa. A pessoa fala que o Grey também emite esse... Quando ela fala, teve uma comunicação telepática e tal, que eu recebi a mensagem, mas junto tinha um som mesmo físico de... Então você vê que o Grey tinha a mesma característica de som da Nossa Senhora, de Fátima, que estava aparecendo. E... os dois casos, sempre que a pessoa tem um contato com esses seres, seja em Fátima, seja seres monstrinhos ou extraterrestres, a pessoa tem fadiga, dor de cabeça, uma perda de energia, um cansaço que dura semanas. Em todos esses casos. O que leva a crer que estão todos interligados. O que leva a crer o quê? Que são todas manifestações de uma mesma inteligência que se apresenta para a pessoa de acordo com aquilo que ela acredita. Porque se eu quero te convencer, eu vou botar a fantasia, a máscara, que eu quero, que você vai confiar em mim. Porque se você for muito religioso e eu vier como diabo, você vai correr de mim. Eu não vou conseguir entrar na sua cabeça e colocar as ideias que eu quero. Então ela coloca a máscara de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Que é o que o Jacques Vallée, que é um pesquisador francês, fala que é o sistema de controle. Ele fala que é um sistema de controle cuja variável de controle é a crença das pessoas, para direcionar a humanidade para o caminho que ela quer. Então tem uma inteligência atuando aqui, de uma outra realidade, de uma outra dimensão, que consegue, que é tipo uma inteligência artificial. Sabe quando você chega no chat GPT e fala assim, desenhe um bonequinho extraterrestre? Vai aparecer no seu computador. É como se fosse uma inteligência digitando alguma coisa, só que se materializando aqui um ser. Apareça na forma de um extraterrestre para aquela pessoa porque ela acredita em extraterrestre, já ouviu falar e está na cabeça dela aquela coisa de extraterrestre, e ela acha que vai ser até uma coisa positiva. E essa inteligência estaria aqui guiando a gente para a gente evoluir como sociedade, eu imagino. E isso se confundiria, por exemplo, com doutrinas religiosas? Então, por exemplo, se os caras confundem mesmo uma... Putz, isso é complicado, cara, que eu não sei se eu tô acompanhando também. Vamos lá. Esses seres, eles se apresentam de acordo com a crença da com pessoa. a crença da pessoa. Tá. Essa crença, ela pode ser... Eu posso, portanto, ver um anjo. Eu posso, portanto, ver sei lá, alguma coisa que me transmita confiança para eu acreditar naquela mensagem ali, Sim. né? Que vem de uma inteligência que está guiando a gente para algum lugar, né? Que pode ser um lugar bom para a humanidade, ou um lugar que aquela inteligência queira guiar para os interesses dela, que a gente não sabe quais são. Que pode ser até um interesse malévolo, né? Bom, de qualquer forma, a gente perdeu já, né? Eles estão aqui, o John, que é um pesquisador que eu gosto muito, que ele e o Vallée são os caras que mais chegaram perto do que o fenômeno é. Ele fala que é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia já está aqui. Caraca, os que mais chegaram perto do que o fenômeno é? Porque eles foram... Por que isso? Porque Vallée e Kiel começaram a ver que todos esses casos eles tinham similaridades que os pesquisadores ignoravam por conta da crença extraterrestre. E quando eles começaram a pesquisar e eles não tinham essa crença, eles começaram a ver, mas peraí, lá em Nossa Senhora, Fátima tinha o mesmo zumbido do Grey. Tinha mesmos sintomas fisiológicos no corpo da pessoa. Quando ele encontrou o ser peludo também. Quando ele encontrou o Grey, quando a pessoa olha pro olho, ela não consegue desviar do olho mais. Entra numa conexão hipnótica e começa a vir mensagem, faz um download, começa um download de informação e ela perde a noção de tempo. Isso acontece a mesma coisa da nave. A nave, quando você olha para a luz da nave, de perto, cria uma conexão hipnótica que você sai dali. Você não consegue mais... Ou seja, a gente está completamente na mão deles e eles fazem com a gente o que a gente quiser, a hora que eles quiserem. E os seres de Varginha também. A Terezinha Klepf, que viu um dos seres no zoológico,
Ela tinha acabado de pegar um cigarro para acender, ela era uma fumante daquele que um cigarro atrás do outro, sabe? Ela tinha acabado de acender um cigarro e ela viu o ser lá no zoológico. E o ser olhando para ela com aqueles olhos de fogo. E ela ficou com muito medo, mas ela não conseguia tirar o olho dele. E aí quando ela só saiu daquele transe porque o cigarro queimou a mão dela. Então olha quanto tempo. E para ela tinha passado 5 segundos. Sei lá, que ela estava olhando o ser. Ela perdeu a noção do tempo. Eu não sei quanto tempo o cigarro demora sozinho, mas fazendo a conta, dá pra ver que é bastante. Não é 5 segundos. Não é 5 segundos. Então, pra você ver como é que esses seres, apesar de serem... Por exemplo, Varginho, o pessoal falava, você tava coadinho lá num canto, parecia frágil, o pessoal com peninha dele, né? Mas você vê o quão poderosos eles são psiquicamente, né? Como eles conseguem entrar na mente da pessoa. Então, se eles decidirem em algum momento... A gente precisa, então, assumir que eles têm... Pelo menos eles não estão tentando destruir a gente, porque, pelo visto, se quisessem, conseguiriam, né? Poderiam. Ou então estão num plano, né? A gente não sabe quando é que esse plano... O fazendeiro, quando ele cria o gado fica muito tempo vivo, né? Até o abate, né? É melhor estudar isso ou não, então? Eu acho que quanto mais você conhece o teu inimigo, melhor você pode se preparar. Pra ter alguma chance, né? Porque se eu não estudar ele, nem chance eu vou ter. Então é melhor estudá-lo. O que a gente não sabe hoje é se essa inteligência ela poderia ter duas faces, uma face positiva e uma negativa, se manifestando para um ou para outro da forma que aquela pessoa mereça, entre aspas, ou se são caras diferentes. Um com interesse X, um com interesse Y. Cada vez mais perto de parecido com uma doutrina religiosa, de novo. Talvez eles criaram a religião, né, influenciando, fazendo as aparições, influenciando as pessoas. Provavelmente isso ocorreu. Caraca. Cara, como é que tu... Então tá. Aí como é que tu foi evoluindo na tua jornada de ser o cara que descobriu, que via esses documentos aí, achar muito esquisito, correr atrás e tudo mais. E correu atrás pra caramba. Sim, né? sim. Eu fui ao Acre, né? Eu fui no Acre ano passado. Vou comentar daqui a pouco. Eu comecei nessa busca... Eu sou engenheiro eletrônico de computação, agora físico, formando. Eu comecei nessa busca com a parte tecnológica. Eu queria... fotografar a nave, filmar a nave. Eu quero saber o que te convenceu. E coletar dado. Eu quero saber o que te convenceu. Eu queria saber como é que a nave funcionava. Então, eu queria coletar dado, ir lá na Amazônia, coletar dado e tal. Eu tenho esse projeto até hoje, de coletar dado para ver como é que ela funciona. Só que quando você vai aprofundando, você vai vendo que tem por trás, no fundo, todas essas coisas bizarras acontecendo junto. Tá. E que você fala assim, cara, não, a tecnologia ela é só a ponta do iceberg que o fenômeno usa para fazer uma série de outras manifestações. Se você pegar o Spielberg é um cara que com certeza ele tem os contatos, né?